concha da tua mão direita. Fala com ela, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Fala conosco, Senhor, para que nós possamos receber com alegria a palavra que vem do teu altar. Em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus, bom dia a todos. Vamos diretamente para a palavra. Peço para você abrir em João, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 6 até o 21. Peço que você preste atenção, é um texto conhecido por muitos, mas importante para a gente poder compartilhar a palavra, você prestar bem atenção em algumas frases que eu vou ressaltar aqui para você. Diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Nesse contexto aqui, Jesus estava já mostrando aos discípulos que ele não estaria mais perto deles, porque estava chegando o dia da sua crucificação. E aqui em João, até o capítulo 17, Jesus está ali ensinando aos discípulos esse momento que vai ser tão difícil viver sem Jesus, mas Jesus mostrando o tempo inteiro que Ele vai voltar, que Ele vai deixar o Consolador, que o Espírito Santo vai habitar em nós, né, ali nos discípulos e para todo aquele que nele cresce. Então ali, esse texto é um texto em que Jesus está conversando com os discípulos e mostrando, pode parecer mais difícil, mas se vocês guardam a minha palavra, se vocês entendem que eu sou o Pai, e o Pai sou eu, né? Ele está em mim e eu nele, e o Espírito Santo que estará com vocês, Consolador, para sempre, até que eu venha, somos a mesma pessoa, vocês não vão sentir falta de mim, vocês não vão estar aqui perdidos, porque eu vou deixar o meu Consolador. E o texto me levou a pensar, esse texto me levou a pensar nessa pregação de hoje, que eu coloquei o título como a obediência do amor, que é uma obediência que vai ser gerada pelo Espírito Santo, vai ser um transbordar, uma resposta
de quem já ama a Jesus. Então não é algo legalista, né? Não é algo que tem muito esforço, mas sim algo que vai transbordar, frutificar, ser gerada pelo próprio Senhor em nós. E aí nesse texto que a gente leu, o versículo chave que eu separei, que é o versículo 21, que diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Queria que você guardasse só essa frase, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos também é o que me ama. Esse guardar, esse verbo guardar, eu não sei como se fala ele no hebraico, né? Mas ele vem, a raiz dele, que é tereu, ele é vigiar, praticar, guardar, proteger. Então é algo no sentido de deixar com que isso não seja levado. Então aquele que não deixa os mandamentos de Jesus de qualquer jeito, né, ser desperdiçados, mas guarda, protege, pratica para que aquilo consiga permanecer, esse é o que ama Jesus. É simples assim. Só que quando a gente para pensar nisso, a gente volta à lei, né? A gente automaticamente, a nossa mente é levada para não matarás, não terás outro Deus diante de ti, que são os mandamentos, sim. Só que se a gente não parar para pensar, a gente começa a fazer um esforço de obedecer os mandamentos de Deus e de fazer tudo o que Jesus nos ensinou para ter algo em troca. Então a gente começa na lei do esforço comportamental, de tentar cumprir exigências para sermos aceitos por Deus. E isso não é bíblico. Porque Jesus é o único Deus que se apresenta à humanidade sem exigir nada, mas sim porque Ele já fez. Se você for ler Romanos, todo Romanos, o início dele, ele vai mostrando toda a obra da cruz já sendo feita, e porque foi feita, então eu vou prestar culto, eu vou obedecer, eu vou responder. Então é justamente o contrário, porque Jesus já fez tudo por nós, porque a obra da cruz já foi consumada, porque hoje nós temos acesso, porque antes éramos escravos do pecado, filhos eternos da morte e do inferno, porque o pecado nos separou desse lugar de restauração, desse lugar de que Deus havia prometido para nós. Mas Jesus veio como obra do Pai, nos foi dado para quê? Para nos justificar. Justificar é aquilo mesmo, é nos colocar de uma forma que não sejamos vistos, mas sim Ele. Então todo aquele que crê em Jesus e segue os seus mandamentos, o ama e responde a esse chamado, ao invés do Pai olhar para a natureza pecadora que nós temos, vê Jesus, o Filho, como obra consumadora dessa restauração, e não mais a nós. Então, o que nós devemos fazer, o que nos resta, é obedecer, não por esforço, mas sim por responder a esse amor, porque fomos alcançados pela graça, agora damos a Ele a nossa vida, queremos agradá-lo, queremos conhecer o seu coração para poder fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. E aí eu volto nesse versículo que diz, que o crente gosta muito, né? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem algo em meu nome, eu o farei. E aí a gente tem dois tipos de entendimento aqui desse texto dos cristãos. O cristão que pega esse versículo e transforma ele num misticismo, e começa a falar tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus você não vai hoje fazer isso aqui. Em nome de Jesus você vai receber isso daqui. Como se fosse isso que Jesus estivesse explicando, e não é. Não é simplesmente eu pegar o nome de Jesus e botar na frente da minha vontade e ela vai acontecer. Não é simplesmente eu trazer um carimbo do nome de Jesus e atestar a minha vontade e o meu coração. Mas o texto
nos deixa bem amarrados no que, se eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vocês através do Espírito Santo, nós somos um. E se somos um, pensamos o mesmo, sentimos o mesmo, desejamos o mesmo. E aí sim faz sentido eu falar tudo o que eu pedir em nome de Jesus, ou seja, eu sei o que Jesus desejaria, eu sei o que Jesus faria, eu sei a vontade de Jesus nessa situação, então eu vou pedir em nome dele, porque ele já não está aqui, o Espírito dele habita em mim, eu posso fazer as obras que ele faz, porque ele deixou essa autoridade sobre mim, então em nome dele, eu farei. Esse em nome dele não é o atestado, e sim eu saber o que ele fará, eu ter consciência e fé do poder que está sobre ele, e o que ele deseja fazer nessa situação. Muda muito o contexto, e a gente percebe muito como as igrejas estão caindo nesse caminho do misticismo, e de querer coisas para si, e dessa teologia em onde nós vamos conseguir tudo o que queremos. O que Deus deseja? O que Jesus quer para a sua vida? O que Jesus deseja para o que Ele seja exaltado na situação em que você está passando, em que você está vivendo? Isso é o principal. Todas as situações difíceis que nós temos, em todas as circunstâncias difíceis que nós passamos, os desertos que nós passamos, e se você hoje não está vivendo nenhum deserto, prepare-se, porque os desertos vêm. Mas como o nosso coração está preparado para passar por aquele deserto, faz toda a diferença. Porque aí sim eu vou entender a voz do meu Pai, eu vou entender a necessidade de passar por aquela situação e como eu vou responder tudo aquilo. Então, seguir a Cristo, meus irmãos, não é um voto. Eu vou seguir a Cristo, e agora, a partir de hoje, eu vou tentar fazer assim, vou acordar, vou fazer isso aqui, vou no caminho do trabalho fazer aquilo lá. São esforços que a gente até consegue inicialmente conduzir, pela nossa mente, pelo nosso esforço, mas não é sustentável. Por isso nós vemos muitas pessoas iniciando a caminhada com Cristo, numa vontade, né? E logo depois esse gráfico começa a decair. Por quê? Porque não é sustentável se nós fazemos pelo nosso próprio esforço. Nós cansamos, nós não entendemos todas as vezes. Muitas situações em que passamos, a gente questiona, mas a partir do momento que eu estou seguindo a Cristo por uma resposta do que eu já entendi que Ele fez por mim, eu começo a entender que a minha vida nessa terra não é sobre mim, é mais para que eu mostre a glória de Deus sobre mim. Eu sei que é difícil a gente parar para pensar, né, sobre, muitas vezes sobre morte, ou sobre alguma limitação do nosso corpo, não termos algum sentido, né, algum físico. Mas eu falo isso com todo o meu ser, com todo o meu temor, que quando nós estivermos com Jesus, na eternidade, aqueles que se foram e creram, estarão vivos. Aqueles que não tinham um braço aqui na terra, ou uma perna, ou não tinham algum sentido, audição, visão, estarão restaurados completamente. Nessa terra nós temos as nossas limitações, os nossos problemas, mas não é sobre nós, mas sobre aquilo que nós vamos carregar a partir disso, aquilo que nós vamos dizer para a terra, para aqueles que nos cercam. Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso, e é essa resposta que o Senhor quer. Não viver como um voto, mas viver o que Ele diz que nós precisamos fazer. Em meio às tribulações, podemos cantar e adorar, porque sabemos a quem estamos servindo. Em meio a uma situação difícil, onde muitas vezes não entendemos o que estamos passando, nós podemos erguer as nossas mãos aos céus e dizer: Senhor,
Eu confio na tua bondade, eu sei da tua fidelidade, da tua palavra. Erguemos o teu nome sobre essa situação para que todos vejam, nós te amamos, nós desejamos que o Senhor continue à frente de tudo que nós vivemos. Então, a obediência pela lei, vamos dizer pela lei como um legalismo, um esforço, tá? Um cumprir de comportamentos, e a obediência do amor, elas têm muita diferença. Apesar delas usarem a mesma base, que são sim os mandamentos, uma que é a lei do esforço, né? A obediência pelo esforço, ela vai o que? Me gerar uma obrigação, um medo. Ai, se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Não, a gente tem que fazer. Não deixa de fazer isso, porque Deus pode ver. É o medo. Eu preciso aparentar para Deus ou para as pessoas, mas o meu interior tem esforço, tem cansaço, tem até vamos fazer, gente, vamos fazer, que a gente vai saber depois. Esse comportamento, essa sensação, ela não é um fruto da obediência do amor. A obediência do amor, ela transforma a nossa mente. Quando você percebe, você está fazendo algo que você nunca faria. Quando você se dá conta, você fala assim, gente, em outro tempo eu não estaria dessa forma. É um fruto, é um transbordar da sua resposta a Jesus, porque você já entendeu o que Ele fez por você. A graça te tocou, e aí você foi transformado por ela, mente, alma e espírito. E agora você caminha sem esforço. A luta contra o pecado, meus irmãos, ela não é para você todos os dias estar ali. Ai, eu não posso ver. Ai, eu não posso olhar. Eu não posso ouvir. Eu não posso estar. A luta pelo pecado, ela vai existir, o combate. Mas o seu interior é quem vai te dizer se você está caminhando pela lei ou pela obediência do amor. Vamos abrir em Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Se você quer entender mais esse tema que eu estou falando, leia Romanos, desde o primeiro capítulo. Paulo está aqui ensinando, gente, não é porque nós temos graça que a gente vai continuar pecando, que sempre seremos perdoados. É nesse texto que Paulo está falando para a igreja, olha, vocês estão super abusando do que Jesus fez, não é nesse caminho. Vocês estão achando assim, somos livres agora porque Jesus nos ama. E aí ele vai explicar isso em Romanos todo. Então vou pegar um texto, que é o versículo 15. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Aqui ele está dando 2 lugares em que você pode estar colocando a sua obediência. Ou ao pecado, ou à justiça. Então você pode sim ser servo do pecado, se você já nem consegue mais sair desse lugar. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Mas, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, aqui ele mostra que não é pelo legalismo, mas pelo amor. Não é um fardo, mas sim um fruto. Não é uma exigência, mas sim o transbordar do meu coração. Então, no pecado, quando nós andávamos no pecado, qual era o fruto que nós colhíamos? Vergonha, tristeza, dor. Certeza. Não, ninguém aqui pode levantar a mão e dizer assim, não, quando eu estava no pecado eu estava bem. Esses dias nós estávamos fazendo evangelismo com os adolescentes lá na Praia de Piratininga, fomos lá ajudar a Vivian e o Sérgio, que lideraram esse movimento maravilhoso. E enquanto a gente estava louvando ali, né, os adolescentes cantando, a gente intercedendo, tinha um grupo de homens parado, claramente alterados pela bebida alcoólica, e eles começaram a rir alto, falar alto, enquanto nós estávamos cantando. Alguns não perceberam, mas logo eu já fiquei vendo. E nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aonde estava ali o movimento de adoração a Deus em ar livre, existia potestades e principados tentando combater o que nós estávamos fazendo, até porque já tínhamos dito o que faríamos. A gente andaria pelo calçadão de Piratininga distribuindo palavras e orações. Muitas vidas seriam encontradas por Jesus naquele momento. Então 3 sujeitos começam a dizer, falando alto, tirando a concentração dos adolescentes que estavam ali, e a gente começou a repreender aquilo ali, e eles continuaram. Eu falei, Senhor, sua obra não será desfeita nesse lugar. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E lá foram os adolescentes, e nós ficamos ali guardando as bolsas. Eu, Sérgio e Augusto. E Augusto sentou, foi se aproximando deles. Aí Sérgio brincou comigo, lá vai Augusto pregar para os moços ali. Falei, deixa ele. E aí ele começou a falar, a onda está batendo muito, né, nessa pedra, já surfei muito nessa praia. Augusto começou por ali. Tem uma fenda ali na pedra que dá para a gente pular, mas imagina pular nessas ondas desse jeito aí. E os caras começaram a ter a conversa com ele. Não, se for nessa pedra agora, o mar leva a gente. Ainda mais assim, né, do jeito que vocês estão hoje aí, ó, beberam mais do que podiam. Já bebi muito também. Aí Augusto começou a falar disso. Mas hoje eu estou livre disso. Joguei todas as minhas bebidas fora. Porque eu bebia para eu me sentir bem, para os meus problemas acabarem, para eu me sentir mais solto. E eles começaram a olhar fixamente para Augusto. Mas você sabe que na Bíblia tem uma palavra de uma mulher samaritana que disse que ia buscar água. Todo dia ela tinha que ir lá nesse poço para buscar água. Mas um dia ela chegou lá para buscar água. Quem estava lá? Jesus. E ele falou, se você beber da minha fonte, nunca mais você vai precisar voltar aqui para buscar essa água. Sabe o que ela quis dizer com isso? Aí os caras prestando atenção. Que tudo que você deposita na bebida, se você tirar isso da sua vida e botar Jesus no lugar, você nunca mais vai precisar disso. E é assim que eu estou hoje, ó. Estou aqui sóbrio, livre dessas bebidas. Olha ali, minha esposa, minha família, está todo mundo, eu estou muito alegre. E os caras olharam para ele, um abraçou ele. O pessoal fica meio alterado, fica mais emocionado também. Abraçou, essa palavra é boa. E Augusto falou assim, vou orar por você, qual é o seu nome? O rapaz falou o nome dele, e aí eles foram embora. Por que eu estou falando isso? O fruto que você colhe do pecado, ele é um fruto limitado. Ele é um fruto que você pode até se alegrar ali naquele momento, mas ele vai acabar. E você logo vai se conscientizar de que você precisa de algo mais. Alguns vão aumentando a dose do pecado, mas outros entendem e falam assim, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu quero responder ao que Jesus está me oferecendo, uma fonte de águas vivas,
que me limpam, que me satisfazem, que fazem eu responder a Ele com rendição da minha vida, amor, obediência, veneração, adoração. Então você consegue perceber que a sua obediência aos mandamentos não é algo que é do seu esforço, mas sim porque você foi tocado. Você responde. Antes escravos do pecado, mas agora escravos da justiça. Escravos? Sim, eu sou livre, mas eu respondo a um Senhor. Ele é o meu Senhor. Então tudo que Ele desejar eu farei. E aí já não é um escravo no sentido pejorativo, mas eu escolho esse Senhor. Eu quero viver nessa casa para sempre. Eu quero viver nesses aposentos que me satisfazem, que me vão dar eternidade de esperança, fidelidade, amor, refrigério. A obra é do Espírito Santo, certamente. Por isso que quando você fala assim, eu preciso aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador, eu quero abandonar a vida que eu tinha, isso não é vergonha. Vergonha é você ter ciência de tudo isso e continuar escolhendo um caminho limitado, onde você vai precisar de misericórdia todos os dias. Você desejaria ser amado pelo seu cônjuge e viver uma aliança onde o que ele sente ou ela sente por você é misericórdia? Eu não desejo isso. O que eu quero é viver uma aliança onde há resposta natural de amor, admiração e parceria, é aliança. Então não é um fardo. A partir do momento que é um fardo é porque eu já estou contaminada pelo pecado. Então a obra é do Espírito Santo. E é Ele quem faz quando eu digo, eu quero Jesus na minha vida. Aí esse texto que nós lemos de João, aquele que crê em mim, recebe o Espírito, porque eu já não estou mais no meio de vocês, Jesus não está aqui fisicamente, Ele foi para junto do Pai, e esperamos a sua volta, mas até que Ele venha, Ele nos deixa o Consolador, que é o Espírito Santo, que não está mais agora do nosso lado, porque os discípulos precisavam estar onde Jesus estava. Por isso que Jesus falou, segue-me, porque se vocês não me seguirem, vocês não vão ver o que eu estou fazendo. Mas hoje nós estamos numa era onde o Espírito habita em nós. E é assim, ó, sabia? Você se rende a Jesus e diga, Jesus, eu quero que você seja meu Senhor. Eu reconheço o seu senhorio sobre a minha vida. Automaticamente o Espírito Santo está dentro de você, te regenerando, te restaurando da natureza pecadora e te trazendo para uma vida de obediência a Ele. E aí quando Ele vem, Ele começa a te restaurar. Por isso que algumas pessoas, né, estão assim, gente, eu aceitei Jesus, eu tenho conversado com alguns novos convertidos, ou pessoas que voltaram para Jesus há pouco tempo, e estão dizendo assim, é incrível, como a minha mente mudou. Eu não sei explicar, mas eu hoje penso de uma forma completamente diferente da que eu pensava. O que aconteceu? E eu te respondo, é o Espírito Santo fazendo a sua obra, transbordando o conhecimento de quem Ele é. Por isso, gente, que não é, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso andar assim, não são essas perguntas que nós precisamos fazer e nem essas respostas que nós precisamos procurar, mas sim quem é Ele, quem é Jesus, quem é Deus, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu desejo obedecê-lo, mais eu vou andar em resposta ao seu amor. Então não faça perguntas do tipo, o que eu posso fazer, porque Ele já fez e você só vai responder, mas conheça a obra dEle. Em Ezequiel 36, 26 diz que Deus nos dá um novo coração, é Ele quem nos dá um novo coração. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Sabe o que significa isso? Um coração que é amoldado, um coração que o Espírito Santo é capaz de fazer obras e de mostrar que não é daquele jeito, mas assim, e aí você erra e sente, estou com mal-estar,
não devia ter falado desse jeito com aquela pessoa. Não devia ter caminhado por esse caminho. Estou me sentindo mal. Aí sabe qual a diferença? Senhor, me perdoa. Ele já te perdoou. E você fala assim, me ajuda a não errar mais nesse sentido. E aí você começa a vigiar e transbordar dessa obediência. Então, a obra pelo Espírito Santo não é uma obra que te faz não pecar mais, mas sim progressivamente parar com aquele comportamento. É algo que você inicia e progressivamente você vai caminhando em direção à santificação. Mas só no dia em que você vir Jesus é que você vai estar totalmente santificado, tá, meus irmãos? Sempre estaremos buscando o dia em que Ele virá. Não tem ninguém aqui nesse lugar, nem na face da terra, que seja santo, sem pecado, sem nada. Não existe. Jesus foi o único que aconteceu isso. Mas existem aqueles que estão cada vez mais perto, cada vez mais abrindo mão do pecado e obedecendo por amor. A obediência também é uma evidência da conversão e de uma verdadeira libertação. Você viu aqui em Romanos, no capítulo 6 que eu li, que diz assim: vocês eram escravos do pecado, só prestem atenção, não precisa acompanhar, e estavam livres em relação à justiça. Livres em relação à justiça? Estavam no pecado, livres em relação à justiça? No sentido de, você não precisava se preocupar com isso, você estava imerso num contexto de pecado que você não tinha vontade nem de saber o que precisa ser feito. Você está nesse ambiente. Mas os frutos que você escolheram eram de vergonha, porque o fim deles é a morte. Agora, porém, agora sim, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para santificação. Então, gente, existe sim uma evidência da conversão verdadeira. Sabe qual é? A libertação do pecado. Eu sinto te dizer que se você não se libertou do pecado, se você não tem vontade de se libertar desse pecado, se você ainda cultiva esse lugar, você precisa olhar para Jesus de uma forma mais intencional e pedir a Ele: Senhor, me liberta. A luz de Jesus, ela dissipa as trevas. Não há confusão. Então, a forçação da obediência, ela é legalista. Não pense que porque você está em pecado e pode ser perdoado, que foi o que nós lemos aqui em Romanos 6, esse lugar é o lugar de conversão. Não é. Não é. O lugar de conversão a Jesus é: eu entendi, fui tocado pela sua graça e eu mudei os meus comportamentos. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe e dê aquilo que recebe aos pobres. Consegue perceber uma mudança de comportamento? Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade e abençoe aqueles que te cercam. Você usava a sua boca para algo que era maldito, agora você usa a sua boca para algo bendito. Você não só você não só interrompe o pecado, mas você começa a usar em forma contrária, convertida. Então, aquilo que você antes era servo do pecado, agora você é servo de Deus. Não é por emoção. Não é por emoção. Talvez aqueles sujeitos que estavam ali na praia, emocionados, começassem a chorar: eu quero Jesus. Se converteram. O que vai mostrar que eles se converteram? A resposta. Não a emoção que eles sentiram. Por isso que nós aqui na Shalom somos muito cautelosos com: vem Espírito Santo, manifesta o seu poder, vem com cura, vem com libertação. Sim, os sinais vão ser vistos, mas o que te sustentará, essa é a verdade.
Não adianta tremer aqui na frente, chorar, e aí durante a semana você volta para a servidão do pecado, volta para o seu lugar de fardo para obedecer a Jesus, para seguir aquilo que Ele mandou. Isso não é conversão, é um fruto natural, não é discurso. Porque também tem muitas pessoas que dizem muito, né, e falam muito. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, que subimos aqui nas plataformas ou estamos nas mídias, temos que ter muito mais cuidado, porque muitas vezes os discursos aparentam algo sobre nós, mas só quem vai saber se nós estamos transformados realmente é o Espírito Santo e nós. Agora o fruto vai aparecer. O fruto vai aparecer. E a árvore boa dá bom fruto, mas a árvore má dá mau fruto. Então, desculpe, não faz sentido nenhum alguém que dá mau fruto, alguém que diz beber da fonte de águas vivas, transbordar águas amargas. Você não está bebendo da fonte da água de Deus. Então, também não é discurso, e muito menos aparência. É um fruto natural. Um fruto de me submeter. Gente, submissão, vocês já sabem disso, a gente fala muito para casais isso. A submissão não é um lugar abaixo, mas sim um lugar de aliança, onde eu entendo para onde estamos caminhando e me submeto a te ouvir, te querer, me render à sua vontade. Então, submissão a Deus é uma submissão de reconhecer o senhorio. Então, se não há fruto, não houve mudança. E se não houve mudança, não houve conversão. Eu vou falar novamente para que você grave. Se não há fruto, não houve mudança. E se não houve mudança, não houve conversão. A conversão, ela vai trazer mudança, vai trazer transformação de mente. E a obediência cristã, ela não é, como eu disse, perfeita, ok? Mas ela é progressiva. Progressiva. Como era você no início desse ano? Vamos aproveitar que a gente está terminando o ano e tem gente que gosta dessa virada de calendário, né? Vou começar a minha dieta, vou começar a ser saudável, vou parar de comer besteira, ou vou me exercitar, vou ser mais calma. A gente faz vários votos para o ano. Isso é misticismo, gente, porque o ano é o ano. Eu estou começando a aprender isso. Sempre fui muito sentimental com datas. Depois que eu casei com o Augusto, eu fui quebrando um pouco as coisas em mim. E realmente, a virada do ano, é um dia, depois o outro dia. Mas nós gostamos dessa virada do calendário. Então, vamos lá. Começando o ano, vou progredir. Quem era você em janeiro, fevereiro e março? Como você está agora? Pensa aí. Se você, dentro de você, diz assim, uau, estou de parabéns, estudei mais, fui disciplinado, não estou falando das coisas espirituais, vamos falar da sua vida terrena. Emagreci, estou mais calma com os meus filhos, sou um ótimo cônjuge, estou levando flores para minha esposa, a esposa está cozinhando para o marido, está lindo. Em relação às coisas de Deus, a gente acaba não se preocupando com isso. E eu vou desafiar a igreja aqui, gosto muito desses desafios, para você ficar se lembrando de mim até o fim do ano. Vamos fazer votos para o nosso Deus. Para quem gosta de virada do ano, vai esperar até lá, mas eu já vou fazer hoje mesmo. Votos de aliança com o Senhor, mas não de esforço. Mas, Senhor, me transforma nisso. E o Espírito Santo já está te dizendo aí. Aquilo que você ainda não converteu o seu coração. Aquilo que Jesus ainda não conseguiu mudar. O que é? Já comece a caminhar nessa conversão de comportamento. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, não façam só aquilo que é muito estampado, né? Isso aqui com certeza é uma coisa que Deus quer levar de mim. Se está na cara, você já está sendo rebelde. Porque Deus já te mostrou há muito tempo e você ainda está nesse lugar. Mas vamos pensar naquilo que o Espírito Santo pode sondar no nosso coração e trazer. Às vezes nós estamos sendo guardiões de comportamentos por cultura. Guardiões de comportamento por orgulho.
guardiões da nossa fé de uma forma que a gente nem sabe explicar por quê, mas eu vou dizer até o fim da minha vida que é assim. Vamos fazer um treinamento, quebrar a cerviz, para a gente se inclinar ao que Jesus está mostrando para a gente. Então, amado filho, não é. Que tal você pensar dessa forma? Eu tenho aconselhado algumas mulheres, e quando eu falo isso, eu sempre mostro para elas assim, eu era assim, eu pensava desse jeito, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu já estive nesse lugar. Sabe qual lugar? O lugar da... Eu e homem é a mesma coisa, por que não? Esse lugar da fortaleza máxima, eu penso igual, eu sou inteligente, eu posso trabalhar, eu tenho meu dinheiro. E eu comecei a aconselhar algumas mulheres da transformação que o Deus fez em mim, no sentido de biblicamente, quando Deus nos criou, e Deus deixa para nós lá, na Bíblia, mostrando... Homens, como vocês devem ser como maridos. Mulheres, como vocês devem ser como esposas. E aí, quando eu leio lá, eu não estou equiparada. Quando eu leio lá, eu sou uma mulher que precisa ser tratada como parte frágil. Então, se eu preciso ser tratada por ele como parte frágil, eu preciso me permitir ser frágil. E aí estava o meu erro. Não. Estamos juntos. Guerreiros... Mas eu sou parte frágil. E aí eu comecei a mostrar, por quê? Porque eu criei um monstro, né? Aquela fortaleza toda, quando dava uma desmoronada, o que é isso? Vamos levantar, não somos desses. E eu ficava pensando assim, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, e eu lá, frágil, completamente despedaçada, mas não queria acreditar nisso. E agarrava com unhas e dentes... O quê? E aí o Senhor quebrou o meu orgulho. E eu comecei a falar assim, eu não quero pensar nisso não, eu acho que isso é um assunto para você pensar. Me dá a sua resposta, eu vou ficar aqui intercedendo por você, para que Jesus fale no seu coração. Me dá tanta paz saber que você está cuidando disso, que você vai ouvir de Deus a resposta para nós. E comecei a desocupar o lugar que era para ele fazer. E ao mesmo tempo, então já que eu vou ter que fazer isso, então vai você resolver isso aqui, que eu estou resolvendo, né? Isso aí eu vou ter que fazer. Gente, eu não vou falar aqui de mudanças de papéis de casamento, porque não é o nosso assunto, mas o que eu estou querendo dizer é, nós precisamos entender que naturalmente, essa submissão, esse inverter, muitas vezes nós somos o Deus das nossas vidas. E é sobre isso que eu estou falando. Eu dei o exemplo do casamento, para você entender. Tem marido que está muito confortável, porque a mulher está no papel dele, que beleza. E tem esposa que está muito confortável, também, porque o marido está fazendo tudo. Existem várias nuances aí. Qual é o papel? Então agora esquece o casamento. Qual é o teu papel como filho de Deus? Muitas vezes nós estamos querendo resolver a nossa vida sem olhar para aquele que está controlando tudo e querendo direcionar os nossos passos. Coloque-se no lugar de filho. Esse lugar é de descanso, esse lugar é de refrigério, de alegria, de paz, de libertação. Porque a gente está preso a tudo que tem que ser resolvido? Porque estamos perdendo nossas noites pensando nos nossos problemas. O Senhor nos diz, quem me ama e quem me conhece, dorme que eu dou para você na hora que você está dormindo. Essa é a palavra de Deus. Então conheça Jesus, conheça aquilo que Ele fez por você e verdadeiramente a sua obediência vai glorificar a Deus. Todos vão ver, todos vão ver. Sua obediência vai mostrar a luz de Deus. Vai falar assim, gente, não é possível. A pessoa está passando por essa situação e aí está se comportando dessa forma. Ou, gente, essa pessoa nunca faz nada. Lá no meu trabalho, quando eu trabalhava, tinha uma prática que eu detestava, que era assim, você tinha uma reunião com um monte de pessoas, cada um num cargo. E aí, às vezes, a pessoa que tinha um cargo menor dava uma ideia na reunião. E essa ideia era colocada
para o posto mais alto, como se ele tivesse te dado essa ideia. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falava assim, não, gente, essa assinatura não é dessa pessoa. Não, mas somos uma equipe, então quem precisa aparecer... Ah, é? Então não vou falar mais nada, não. Já vou fazer logo a apresentação com o meu nome lá e vou apresentar logo. A verdadeira conversão não se preocupa com isso. Porque sabe quem vê. Porque a nossa retribuição muitas vezes não vai ser aqui. O Senhor nos vê. Ele nos dará a justiça e dará a justiça a todos. Eu fiz um esqueminha aqui que você vai gostar. A verdadeira conversão gera novo coração. Novo coração gera um novo caráter. O novo caráter gera uma nova conduta. E a nova conduta é fruto da obediência. Então você vê que eu não obedeço para ter uma nova conduta, para ter um novo caráter e para ter um novo coração. Esse é o religioso. O religioso, ele vai fazer coisas para alcançar um lugar. Nós não somos religiosos, nós já fomos alcançados pela graça e já entendemos o amor de Deus. Por isso, nós deixamos Ele entrar e Ele nos dá um novo coração. O novo coração que Ele nos deu vai transformar a nossa conduta e o nosso caráter. E isso é fruto da obediência. E aí, por isso, eu vou obedecer. Entenderam? Onde a verdadeira conversão, a obediência floresce. Floresce. Você está ali no jardim olhando, gente, essa planta aqui eu não plantei, não. Outro dia eu estava lá no meu jardim vendo, o que é isso? Um pé de tangerina? Parecia um pé de laranja. Aí a Nalva falou assim, não, isso aí é a planta que tinha aqui quando a gente se mudou. Que vocês cortaram, mas não tiraram a raiz. Agora ela nasceu aí, 5 anos depois. Eu, tá grande, parece um pé de laranja, alguma coisa assim. Floresceu. Gente, é natural, eu não plantei nada ali, já estava, floresceu. Se eu não arrancar, vai continuar florescendo, eu só vou cortar para, aparentemente, não vai estar ali aquela planta. Mas ela está. E isso precisa ser do nosso coração para Jesus, ou do pecado. Não adianta você apagar o pecado, deixa ele dormindo aqui. Pede para Jesus, leva embora isso, Senhor, não quero ser mais essa pessoa. Transforma a minha mente, transforma o meu caráter. Você crê que o Espírito Santo transforma caráteres? Eu vi muitos. Eu sou também prova disso. Muda o seu caráter. O desvio que você tinha, você não tem mais. Você é o velho homem, crucificado com Jesus. E agora, para terminar, eu quero te perguntar. O que você precisa obedecer hoje? Gente, não vamos falar de coisa distante, né? Daquela coisa guardada, ou de um pecado capital daqueles... Vamos falar de coisas hoje? Eu vou te dar alguns exemplos aqui e deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Uma reconciliação que você sabe que você precisa fazer. Ai, para que você foi falar isso agora? Lembrei. Preciso perdoar. Porque às vezes a gente pensa assim, estou bem... aparentemente, não, eu faço todas, fala aí, igual o jovem rico, isso eu faço, também faço, também, então, mano, não precisa fazer mais nada, você já vai herdar a vida eterna. Aí Jesus foi lá no âmago dele, então, eu sei que você tem tantas coisas, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e me segue. Essa doeu. Pede para Jesus fazer doer aí. Te ofender um pouquinho. A ofensa de Jesus é boa. Ela traz para fora algo que a gente pensa que não tem, mas a gente tem. Então, uma reconciliação. Ou algum pecado que talvez não seja imoral, criminal, mas você sabe que Jesus não quer você praticando dessa forma. Você sabe que você não foi criado para estar nesse lugar. Você sabe que isso te paralisa. E o servir? Servir não é trabalhar na igreja não, tá? Mas também. Servir ao próximo. Estar numa situação em que você estava precisando ser cuidado, mas você está dando, você está distribuindo. Sirva. Augusto pregou aqui, quem quer ser o maior, que sirva.
E aí esse maior não é, opa, já que eu quero ser o maior, não. Deus vai olhar para o seu coração. Lá você vai ser o maior. Guarde isso. Guarde isso. A obediência não salva. Não salva. Não adianta você falar, opa, vou começar a obedecer para eu ser salvo. Não salva. Mas a salvação, a conversão a Jesus, ela produz essa obediência. Então, a obediência é só fruto da conversão. Então, onde Cristo reina, a vida muda. E onde a vida muda, a obediência vai aparecer. E Cristo será revelado. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu peço, Jesus, que você, nessa hora, dê consciência, Senhor, de que, ao obedecermos, o Senhor é revelado. Então, que todo mundo que está aqui hoje, pensando, Senhor, que, quando eu obedecer a Deus, vai parecer que eu sou escravo de uma religião. Não, Jesus, muda esse pensamento. A obediência revela quem você é. A obediência mostra ao nosso redor como é alguém que serve a Deus e como Deus se manifesta nessa vida. Por isso eu te peço, Senhor, honra os corações daqueles que têm te obedecido. Honra, Senhor, para que essas pessoas estejam agora recebendo alegria, paz, regozijo, descanso em suas almas, Senhor. Que em nome de Jesus, tudo que precisa ser feito, toda reconciliação contigo, todo abandono de pecado, tudo aquilo que te afasta de nós, Senhor, que nós possamos agora ser mexidos pelo Teu Espírito Santo, que haja revelação, Senhor, daquilo que precisamos te entregar. E nessa hora, aí você faz essa oração aí para Jesus, diga, eu quero, Senhor, eu desejo, Jesus, ser transformado pelo Teu Espírito, porque, Senhor, se eu não estou convertido a Ti realmente, eu desejo fazer isso agora. E ainda de olhos fechados, eu quero te perguntar, há alguém aqui nessa manhã que queira entregar a sua vida para Jesus, voltar para Jesus, sair de uma condição de escravos do pecado, ou de não estar percebendo quem Jesus é? Estamos todos aqui de olhos fechados, só levante a sua mão apenas, não vou te chamar aqui à frente, só vamos fazer uma oração daqui mesmo. Se há alguém no nosso meio, levanta a sua mão para eu ver. Sim, Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha e tome conta, Senhor, do nosso ser. Te peço, Deus, que essa palavra continue ecoando nas nossas vidas, não somente essa semana, Senhor, mas até que o Senhor venha, que nós nos lembremos, Senhor, que precisamos estar entregues a Ti, em nome de Jesus, amém, amém.